gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais uma live literária. Estamos aí em plena quinta-feira, 9h30 da noite, para bater papo literário, divulgar autores, fazer sorteio, dar boas risadas, tudo dentro daquele esquema que a gente adora, né? Para quem vem acompanhando ao longo da semana, recebemos muitos autores e autoras nacionais aqui. Feito muito sorteio, foi uma delícia. E esse ritmo vai continuar até amanhã. Aí depois a gente dá uma paradinha, só volta na segunda-feira, tá? Muito bem. Para quem quiser, já corre lá no canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro. E já se inscreve, dá o joinha, o estrelinha lá no Spotify, para que vocês possam aí acompanhar diariamente todas as entrevistas que são geradas aqui no canal, tá bom? Maravilha! Pra gente finalizar essa quinta-feira com chave de ouro, num bate-papo sensacional, a gente vai receber o escritor Daniel Sanley, acho que é assim que fala o nome dele. Vamos descobrir já já. Ele que tem aí em torno de 2 a 3 livros publicados. Olha aqui! Fez uma gentileza de me enviar um livro para que eu pudesse ler, e com certeza vou ler, porque eu já estou terminando aqui um e ele vai ser o próximo. Então ele vai estar aqui com a gente para falar sobre processo literário, processo de escrita, projetos futuros, construção de personagens e, claro, né, gente, falar sobre essa trama, que, se eu não me engano, tem aí uma continuação. Então a gente vai ter essa oportunidade de poder conhecer mais não só o escritor, que também é publicitário, mas também as obras que ele publicou e projetos futuros. Legal, né? Ai, ai. Pessoal que está entrando aí, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos ver se o nosso autor já se fez presente? Não, ainda não entrou. Amanhã sábado estarei fazendo uma live aqui no Monique MM18 sobre algoritmo do site da Amazon. Então, se você é autor ou autora, tem e-books publicados pelo site da Amazon e não consegue, leitores não consegue evidenciá-los, no sábado eu vou estar mostrando para vocês como fazer do e-book de vocês um fenômeno aí de venda, de página lida e de visibilidade, tá? Vou colocar para vocês aí no horário. Ainda não disponibilizei o horário, estou organizando, mas já já eu coloco para vocês. Cadê o nosso autor? Ele tá perdido? Vou mandar mensagem para ele. Oxe Maria, cadê o nosso autor? Será que ele nos esqueceu? Vou mandar o link para ele. Peraí. Vamos ver se pelo link. Pronto. Ah, ele entrou aqui, ó, que maravilha. Daniel, vou enviar para você o convite. Chegou aí?
Vou aceitar aqui. Nada ainda. Vamos enviar de novo. Vou enviar de novo, Daniel. Eu vi, eu aceitei aqui, mas não foi. Vou te enviar de novo. Agora sim! Consegui, finalmente. Tava preocupado já. É assim mesmo. É a primeira vez? É a primeira vez. É assim mesmo. Não se incomode. Tudo bem, querido? Bem-vindo! Obrigado pela Que oportunidade. coisa boa ter você no meu projeto. Daniel, estou muito feliz de ter você aqui. E antes da gente começar, eu quero te agradecer por essa belezura que você me enviou. Quando ele chegou aqui, eu falei... gente, cheiro de livro novo, vocês não estão entendendo. Olha isso aqui. Então, muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço. Você é de qual lugar do Brasil? Bom, difícil responder. Eu sou de Curitiba e estou morando em Fortaleza. Você é de Curitiba, mas hoje mora em Fortaleza. Muito bem. Conhece o Rio? Conheço, já fui para aí já. Já fui 2 vezes para o Rio. Vai vir a Flip? Quando vai ser a Flip mesmo? Vai ser em novembro. Pois é. Olha, dá vontade, viu? Vai ser maravilhoso, né? Flip, eu tenho muita vontade de ir na Flip. Flip é maravilhosa, assim. Só de ver a reportagem assim, aquele mundo deve ser assim. Nossa. E eu soube agora que vai rolar agora em outubro a tal da Flit, que é em Tiradentes, menino. Eu nem sabia. Nossa, Tiradentes, hein? É bonita a cidade, né? Tu imagina estar numa cidade histórica, numa feira literária? Nossa, deve ser lindo, assim. Mas eu vou te falar, né, Daniel? Se a gente for acompanhar todos os eventos literários, a gente morre numa grana. É verdade. Né? Não, é maravilhoso estar lá, né? Mas para acompanhar é complicado, né? Tem que viajar, tem que fazer. Tem aquela bem famosa de... Qual que é? É um festival literário que tem em qual cidade que é? Eu esqueci. Tem tantas. A gente teve aqui no Rio a Bienal, Sim. Que foi recentemente, mas ao redor do Brasil a gente tem várias feiras como a Flip, né? Tem essa de Tiradentes. Mas acho que essa não é uma feira, né? Ela é mais um evento, assim, vai mais autores ali também, mas é aberto ao público, claro. Eu esqueci o nome dela, é bem badalada também. Não sei qual é. Depois você me manda no WhatsApp se você lembrar o nome. Tá? Para que eu lembrar o nome. Muito bem, se alguém souber aí, põe nos comentários. Ajuda os nossos escritores também, porque é muita informação, gente. Sim. É muito evento. Põe aí se está acontecendo feira literária na cidade de vocês ou se vai acontecer até final do ano, tá? Porque aí a gente também fica inteirado. Daniel, estou aqui com o seu livro lindo, que, ó, para você dizer que não estou terminando a leitura desse aqui, e o próximo é o seu. Ah, legal. Quero muito ver essas impressões. Só que esse aqui não é o teu único livro publicado, né? Bom, na verdade eu tenho outros assim, mas não foram publicados de forma profissional como esse, né? Esse foi através de uma editora mesmo, né? Então os outros foram independentes e esse volume aqui, que é de editora. Sim, da Inverso. Que foi a Inverso. Lá de Curitiba. Muito bem. Aqui, gente,
Ó, vocês podem ver a capa lindíssima. E o livro se chama Osíris Bar. Falei certo? Certo. E as crônicas do pós-mundo. A Torre Central. Ô, Daniel, como é que surgiu as crônicas do pós-mundo? Nossa, essa história ela surgiu na minha cabeça. Na verdade, não foi a história que surgiu, foi aquela coisa, né? Uma vez eu achei bem legal, uma vez que o Neil Gaiman foi na escola do filho dele dar uma palestra, aí perguntaram para ele assim, como que ele criava uma história, né? Aí ele falou assim, geralmente começa com e se, você pensa no e se tal coisa acontecesse, né? E aí foi mais ou menos isso, assim, lá em 1990 e alguma coisa, me veio uma coisa dessa, assim, eu estava lendo uma revista super interessante e estava falando que um dia o Sol vai expandir, né? Ele vai superaquecer, vai expandir, vai engolir esses primeiros planetas aqui que ficam perto dele ali, né? Eu imaginei, nossa, já pensou, né? Como é que vai estar a humanidade nessa época, assim, né? Sabendo que o Sol vai crescer, vai matar todo mundo, e aí, como é que fica, né? Aí isso ficou na minha cabeça, assim. Aí passou um tempão, assim, passou acho que quase uns 10 anos, assim, eu lembrei de ter lido essa matéria da Super e pensei nessa matéria e me veio na cabeça assim, nossa, já pensou como o mundo ia ficar caótico com a iminência de que ele ia acabar, de que tinha alguma coisa muito grande, terrível para acontecer, prestes a acontecer? E como é que as crianças iam se lidar com um monte de adultos surtando, né? Veio esse pensamento na cabeça, pronto. Aí começou a vir um monte de ideia, assim, veio e você sabe, né? Quando a gente escreve e as ideias vêm, a gente precisa escrever aquilo, né? Não tem como a gente largar, né? Tem que escrever, você tem que sentar e tem que escrever aquilo. E aí eu comecei a escrever uma história, assim, uma história que se passava num futuro longínquo, bem longínquo, onde a humanidade já tinha acontecido alguma coisa no passado que ninguém sabia direito o que tinha acontecido, era só um resto de mundo que existe ali, e existe uma película que protege do sol ali de alguma forma, nada muito bem explicado, porque ninguém sabe direito o que aconteceu, não existe como é que eu posso dizer, não existe uma cadeia de informação, não existe o mundo não está integrado mais como ele é hoje, assim. Então tudo é muito esquisito, assim. Então na história vamos dizer que tudo isso que eu imaginei que ia acontecer aconteceu de alguma forma e ninguém sabe direito. E aí a história vai se desenrolando dessa maneira. E esse menino, o Osíris, ele é um antagonista da história. Né, o mundo ficou mais tirânico, o mundo ficou mais difícil de viver, o mundo ficou uma terra quase sem lei, e ele é um menino completamente diferente disso, que tem que lidar com esse mundo, né? E a história foi se desenvolvendo dessa maneira. E a gente pode dizer que é uma forma de distopia ou de utopia o teu livro? Distopia total mesmo, é uma distopia o livro. Engraçado. Quando eu escrevi o livro, eu não sabia que existia esse termo, distopia. Depois, conforme eu fui escrevendo e pesquisando, aí eu descobri que existia o termo distopia, né? Mas a ideia veio na minha cabeça meio que independente, assim. Porque, dependendo do ponto de vista, para algumas pessoas, essa história pode ser uma forma de utopia. Pode ser aquela maneira que tudo deu muito certo e que é isso que vai acontecer. Porque o fato do Sol realmente um dia se expandir a ponto de explodir, etc. e tal, isso já é confirmado, né? Quando a gente tem aí centenas de milhões de anos à frente, isso também é confirmado. Só que a gente já vem de centenas de milhões de anos e muitas coisas aconteceram. Então, lá atrás já se falava, por exemplo, de coisas que atualmente já estão acontecendo. Isso sem nenhum tipo de estudo científico. Os caras só olhando nas estrelas e anotando e usando aquelas bússolas e nananã. Hoje a gente tudo muito científico, tudo muito digitalizado e dentro de uma rede imensa de tecnologia, a gente já tem informações da centenas de anos para frente. Eu não sei se, de fato, isso é muito bom ou isso é muito ruim,
Obviamente, nós não estaremos aqui, mas a gente já está presenciando catástrofes enormes, não só dentro do nosso Brasil, né, mas fora também. A Europa, todo dia uma notícia braba sobre a Europa, ou é calor, ou é enchente, ou é tsunami. Aqui no Brasil a gente deu agora para ter muitos... Qual é o nome daquilo? Muitos Uma tornados, espécie né? de furacão, É né? tornado, né? Tornado. Enfim, então são coisas que realmente a gente vai passando e vai vivenciando, que a gente não tinha lá atrás, né? Então as coisas vão mudando. E aí, nesse livro, especialmente, a gente tem um Osíris, como o nosso escritor falou. Quem é esse personagem? Então, o Osíris, ele é assim, a história, quando ela foi imaginada, ela não começou a ser imaginada pelo personagem, né? Ela foi imaginada pelo ambiente, pelo contexto, né? Inclusive, foi até interessante você falar sobre isso que a gente já está vendo acontecer no mundo, porque não sei se você percebe, mas a gente não tem... Parece que a gente tem um certo controle, um certo conhecimento de quando e como as coisas vão acontecer, mas a gente não tem. Ele é muito menor do que a gente imagina, né? De repente acontece uma catástrofe, ninguém sabia direito por quê, né? Esses dias eu vi que a gente tem em média, não, tem 99% de previsão dos asteroides que vão passar pela Terra nos próximos, sei lá, 200 anos. Mas vira e mexe, um passa por aí e assusta todo mundo, né? E ninguém falou dele, né? Então, na história, o Sol teve alguma atividade no passado, ele não chegou a explodir, ele não chegou a engolir a Terra, mas isso não aconteceu no tempo que foi previsto que ia acontecer. Ele aconteceu antes, né? E isso desestabilizou a humanidade como um todo. Pronto. Isso fez as sociedades se desmancharem, né? Toda a questão de humanidade, de sociabilidade se desmanchou, o mundo se reconfigurou, teve guerras, morreu muita gente, sobrou algumas comunidades ali. Quer dizer, comunidades se formaram depois de algum tempo, elas conseguiram se estabelecer ali em pequenas colônias ali de alguns milhares de pessoas. Algumas delas cresceram um pouco mais e se transformaram em cidades-torres, que são colônias verticais, bem altas, né? Umas chegam a quase 10 mil metros de altura. E daí tem as baixas ali, que são pequenas, são as menorzinhas, e uma fica explorando a outra. Então, ou seja, isso cria um clima de tirania e de combatividade, assim, que, né, tá na cabeça de todo mundo. Então, todo mundo respira combate, respira luta, respira sobrevivência, né? E Osíris é um completo antagonista disso. Ele não gosta disso, ele não gosta de embate, ele não gosta de confronto, ele não gosta, ele é meio isolado, ele fica quieto no canto dele ali, ele gosta muito de mexer com tecnologia, porque eu imaginei esse futuro assim com muita tecnologia, pouco recurso, muita sucata, muita coisa para se reaproveitar do passado, né? Muito lixo do passado, mas não existe uma indústria, não existe assim, nada é novo, né? Tudo é reaproveitado, tudo, né? Inclusive as tecnologias. E a alta tecnologia, porque você sabe que guerras geram muita tecnologia, né? Toda, né, época de guerra, o mundo evolui muito tecnologicamente, né? A guerra faz um monte de mal, mas a tecnologia ela cresce, né? E o Osíris é muito bom em tecnologia. E pronto. Aí o Osíris ele é levado a ter que encarar a realidade. E essa de encarar a realidade faz com que as coisas comecem a mudar ao redor dele. E ele realmente vai fazer com que coisas aconteçam que ninguém imaginava que ia acontecer. Nem ele também imaginava. Ele não tem, vamos dizer assim, ele não é aquele estereótipo de herói típico de que tem assim a vontade de
salvar alguma coisa, de revolucionar alguma coisa, né? Ele não é levado a isso, ele tem um desejo dele, um desejo pessoal dele. Só que isso acaba meio que mudando as coisas ao redor dele. Muito bem. Ô Daniel, antes de eu ler aqui a sinopse para o pessoal se inteirar ainda mais na sua história, como é que você imagina o nosso planeta daqui a centenas de milhões de anos? Ou Milhões. então, daqui a 100 anos? Eu sou um pouco pessimista, mas eu vou tentar não ser tanto agora. Não pegar mal. A pessimista é ótimo. É, é, assim, eu acho que a gente sempre entra num... Na verdade, assim, a gente entra num... Sempre a gente passa por uma época muito ruim e depois a gente tenta melhorar, né? É sempre assim, né? A Segunda Guerra mostrou isso, né? A Segunda Guerra foi um momento terrível e depois da Segunda Guerra o mundo meio que deu uma melhora. Embora, né, tenha vindo a Guerra Fria, mas o mundo foi tentando melhorar, foi tentando se adequar ali, né? Depois, como se diz assim, aí veio lá acho que nos anos 2000, que depois ficou tenso pra caramba, né? Com aqueles ataques lá, ataques terroristas, né? Sim. O mundo estava meio esquisito ali naquele momento, e aí ele vai tentando, assim, acho que a gente passa por altos e baixos, assim, então eu imagino, assim, que a gente pode estar melhor, mas vai ter que passar por algumas coisas terríveis, assim, né? Por exemplo, essa pandemia foi um momento terrível, né, que a gente passou e está vivendo ela ainda, né? Está vivendo aquela resquício dela ainda, assim, das interações, das relações, assim, né? A gente ainda está assimilando o que aconteceu no mundo, né? E aí, acho que daqui uns 5 anos a gente vai entender o que essa pandemia fez com a gente, né? Se ela não voltar, né, Daniel? Então tem essa também, né? Que é a impressão que dá que às vezes as pessoas não aprenderam nada com ela, né? Não, não aprendi. Ai, ai. Bom, para a gente conhecer um pouquinho mais, ó, Osiris Bá e as Crônicas do Pós-Mundo. Essa capa tá lindíssima, já já a gente vai falar sobre ela. O Pós-Mundo foi um período sombrio que ocorreu após a era das últimas civilizações. Um tempo em que precárias colônias humanas, já às vésperas de sua extinção, tentaram sobreviver numa terra anárquica e opressiva. Nessa época, viveu Osiris Bá, um menino com habilidades extraordinárias, mas recluso e avesso ao seu tempo. Por que Osiris Bá? Você quis usar nome de... Eu posso estar falando besteira, mas de personagens mitológicos, algum deus. Por que Osiris Bá? Eu não entendo direito, às vezes, a minha cabeça, às vezes, ela tem uma coisa nela e ela fica fixo ali, sabe? O Osíris, eu nunca vi, nunca conheci ninguém com esse nome, só conheço aquele deus egípcio, né? Mas quando ele veio na minha cabeça, ele não saiu mais, daí teve que ser esse nome. E o Ba, eu até pesquisei depois, ele é urso, significa urso em alguma língua germânica antiga, assim, alguma coisa assim. Mas ele aí vem mais na questão da sonoridade, né? Mas a palavra o nome Osíris teve que ser esse nome, assim. Na minha cabeça não conseguiu pensar em outro nome. Os personagens, quando se materializam, são É, eles que dizem, né? Não é a gente. a história, né? A história, assim, ela vai se desenvolvendo e ela vai tomando vida própria, parece, assim. Ela tem que seguir daquela maneira e você tem que seguir com ela, né? Essa história foi assim. Exatamente. Essa história foi assim. Osíris tenta evitar o clima bárbaro e combativo que o cerca, mas uma catástrofe em sua vida o obriga a encarar o mundo como nunca fez antes. Essa catástrofe que você coloca aqui na sinopse, ela é um spoiler? Você pode falar sobre ela? Não, eu posso falar sobre ela, né? O que acontece? Existe um modus operandi ali entre as colônias que é bem comum, né? O que acontece? As colônias, elas vivem basicamente
de ataque e defesa umas às outras, né? Existe a terra seca, né? Como tem no mapa ali das primeiras páginas do livro ali. E a terra seca é todo o mapa ali. E na terra seca existem as colônias são fechadas. Ninguém sai de uma colônia, ninguém entra numa colônia, né? Quem mora ali dentro mora ali mesmo e quem está do lado de fora não pode entrar. E elas são bem fechadas. E uma colônia explora a outra. E é um protocolo bem definido, assim. As colônias têm lá as armas delas, elas têm as defesas delas. E uma colônia chega na outra para poder espoliar aquilo que ela produziu ali de alimento, né? Pela cultura ali de... Esse é Osíris no quarto dele. Elas produzem as coisas delas, elas cavam lá, elas resgatam o resto do passado para fazer as construções delas, e aí vira e mexe uma colônia chega na outra e pratica pilhagem. Se a colônia quiser confrontar esse ataque, elas brigam. Aí, se ela ganhar, a outra vai embora. Se ela perder, ela vai perder os recursos dela e ainda vai ter os equipamentos dela destruídos. E numa dessa, a colônia onde mora Osíris resolve enfrentar um ataque que ela não tinha capacidade de enfrentar. E nisso, Osíris perde algumas coisas ali, entendeu? Ele vai perder algumas coisas que ele, infelizmente, vai ter que sair do canto dele. Aí eu não vou poder deixar muito... É como se a vida e o mundo estivessem chamando ele para a guerra, literalmente. Acontece uma catástrofe ali que ele não vai mais poder ficar quietinho, protegido ali pelo pai dele. Vai realmente... O Osíris tem quantos anos na história? Ele tem por volta de 12 anos. 12 anos, um menino! Estou pensando nele em 17, 18 anos. Não. Quer dizer, é um menino de 12 anos. Na tua história, Daniel, tem alguma moeda circular que causa aí a ambição e a ganância? Ou a gente só se refere a terras? Eu ia falar minerais, mas não é, recursos da terra. É só recursos da terra mesmo, que na verdade nem são da terra, porque a terra está ficando meio estéril, né? São recursos que eles escavam da terra, né? O próprio alimento nessa época é um alimento feito por cultura, né? De proliferação, igual, por exemplo, o kefir, sabe essa cultura que fazem, né? Para iogurte, para coisas assim, né? Eles fazem isso aí é a arma de defesa das colônias, né? É um tanque humanoide. E eles nem comem, assim, eles só se alimentam de uma barrinha ali, uma barrinha de nutrientes ali, que não tem nem gosto, e aquela barrinha já tem todos os nutrientes que é preciso. É os nudes que eles chamam, né? Mas não existe uma moeda, não existe nada que integre uma colônia a outra. Não existe integração nenhuma. Cada colônia é independente e cada lugar, assim, e tudo que está fora da colônia é só caos. É só bagunça. Agora, você botou aqui uma máquina, né, que defende ali as colônias. Você inseriu inteligência artificial, já que a gente está falando de tecnologia altamente apurada na tua história? A inteligência artificial é o seguinte, essas máquinas grandes aí não tem, elas são controladas, elas são como se fossem veículos mesmo, elas são humanoides, né? A inteligência artificial na história, ela existe em algumas criaturas desgarradas aí, que são meio esclerosadas, inclusive, mas elas não são assim muito aplicadas porque deu alguma coisa errada também no passado que não se sabe direito com a inteligência artificial. Então, ou seja, existem seres sintéticos que têm inteligência artificial, mas não se sabe muito deles, e os que as pessoas veem, eles são bem perigosos, porque eles são muito descontrolados, são muito esquisitos, assim, como se fossem soldados antigos, como se fossem algumas coisas assim, mas ninguém sabe direito. Isso, inclusive, é um detalhe interessante da história. Não tem muita explicação, assim, nas coisas, não tem uma origem muito definida.
E tem várias lendas associadas. Tó, isso aí, por exemplo, é um mecânico, é um ser artificial totalmente descontrolado. Ele é bem perigoso, inclusive. Ele é bem imprevisível, né? E Osíris encontram um desse, inclusive, no caminho. Mas porque não tem uma literatura, não tem uma biblioteca, não tem nada assim. Tudo é meio que cavucado ali, em pedaços, em fragmentos, né? Ninguém sabe direito o que aconteceu. Sabe que alguma coisa deu errado em algum momento. Ah, sim. Essa é uma colônia especial também que eles encontram aí. Esses seres têm inteligência artificial. São seres evoluídos? É uma comunidade secreta, subterrânea, que eles acabam encontrando lá, e eles foram também concebidos de maneira totalmente artificial também. Que interessante, né? Agora, eu tô vendo aqui que tem muito personagem masculino. Não é uma crítica de forma nenhuma, porque cada história tem um ritmo. Mas você inseriu alguma personagem feminina? Existe algum romance no decorrer da história? Ou não? Você não inseriu? Tem a personagem feminina, que é a amiga do Osíris ali, que acompanha ele, né? O Osíris, ele tem dois amigos inseparáveis dele, né? Que é o Thales e a Esther. Os três juntos são três personalidades completamente diferentes. A gente falou deles ou eles aqui? Não são eles? Não são eles, não. Aí são três que eles encontram ali numa outra colônia ali, só de meninos da idade deles, mais ou menos. O Thales e a Esther estão na capa ali. Eles estão juntos o tempo todo, os três, né? O Thales é totalmente miolado e a Esther ali faz o contraponto ali. A Esther é o equilíbrio deles. Ela meio que cuida deles ali Muito bem, todos da mesma idade. Agora, eu tô... A Esther é um ano mais velha que o Osíris e o Thales é uns 2 anos mais velho que a Esther, uma coisa assim. Escadinha, né? O que é muito bom. Agora, o que te inspira... Ah, não, você chegou a falar sobre isso, mas a minha pulga atrás da orelha é que a gente está num mundo distópico, onde a gente tem personagens de 12, 13, 14 anos sobrevivendo, lutando ali pela sobrevivência, conflitos entre terras, que eu acho maravilhoso. O teu livro é uma fantasia distópica. Sim. Qual é a faixa etária dele? Ele tá nessa faixa de infanto juvenil ali, de quem gosta também de ficção. Assim, vamos dizer assim, ele tá na parte de fantasia mesmo ali, para infanto juvenil, ali entre os 14 e os 20 e poucos, vamos dizer. Você inseriu cenas de violência explícita no teu livro? Não. Não, né? Nem palavrão também. Ele já está pensado para esse público também. Tem continuação? Osíris Bar? Tem mais 2 livros. Está publicado? Não, ainda não. O segundo livro eu estou terminando de revisar ele. E o terceiro eu ainda estou, vamos dizer assim, uns 2/3 dele. Então é uma trilogia. Uma trilogia. E o segundo... São 4, na verdade, porque um é a história do pai dele, mas esse ainda está em projeto ainda. São 4 livros, então. O segundo, qual é a previsão de publicação? 2024? 2024. Porque eu estou corrigindo ele agora, né? 2024. É um processo mais longo, né, Daniel? Esse da revisão. Tem que fazer com calma. Tenho. Então, 2024, temos o segundo livro de Osíris. Não vou nem pedir para você comentar, porque ainda está em processo, gente. A gente vai ter que aguardar um pouquinho, por favor. Agora, eu estou vendo aqui que você tem Guardiões Astrais, que é um outro livro seu também, né? Sim. Esse livro, esse livro, ele foi escrito
nesse meio tempo ali, ele também fala de outras coisas ali, de energias. Eu fiz um estudo sobre energias, inclusive na época que eu estava lendo os livros, eu achei bem legal, assim, esse tema, sobre essas energias que existem no mundo real, assim, de energias positivas, negativas, que as pessoas trocam ali, sem ver, sem imaginar, mas que está sendo trocado ali. Eu achei interessante. Aqui o Guardiões Astrais, gente, tá no site da Amazon, tá à venda lá. Vocês podem colocar Guardiões Astrais que já vai aparecer. Diferente do Osíris, esse Guardiões foi publicado de maneira independente. O que te levou a querer publicar por editora, Daniel? Já que você já tinha experimentado uma publicação independente. Você não gostou? Não, isso aqui uma grande amiga minha gostava muito desse livro, gostava muito dessa história, e ela quis publicar, ela falou que tinha muito potencial e tudo. Eu sempre gostei muito dessa história, assim, uma história que eu sempre tive muito apreço por ela. E ela falou que daria um material muito bom, assim, muito legal, assim. E aí isso me deu uma empolgação, assim, para publicar. Porque, veja, é assim, tanto Osíris quanto Guardiões Astrais são os livros que eu escrevi há mais de 10 anos. Então eles estavam parados ali, vamos dizer, né? Então ele foi publicado agora, faz alguns meses ali, pouquíssimos meses que ele foi publicado. Tudo muda, né? Vocabulário muda, a reestrutura muda. Esse aqui, inclusive, Né? passou por várias Porque é revisões, inclusive o livro 2, que foi escrito muito mais recentemente, a minha narrativa está bem diferente já, assim, deu para ver que ela evoluiu bastante, inclusive. muda mesmo. Eu publiquei livro em 2021, estou tendo que refazer exatamente por causa de vocabulário, que as coisas vão mudando, cenário. O escritor, ele publica o livro, mas o livro nunca está pronto, né, Daniel? Ele sempre precisa de modelagem. Para a gente conhecer um pouquinho Guardiões, poucos podem ver, mas todos podem sentir. Energias benéficas e nocivas rondam todos os lugares, buscam se harmonizar com o estado de espírito das pessoas e podem influenciar até mesmo seus mais profundos sentimentos. Isso é fato. Você atrai aquilo que você exala. Se você está muito triste, está com um problema, você abre um canal que parece que tudo dá errado. É impressionante. Você só atrai gente com problema. Você só se enfia em um problema. Você não consegue. Isso é energia, é vibração, né? A gente falou isso muito aqui no projeto essa semana. Lia e Dione são guardiões astrais que vivem invisíveis pela cidade. Sua função é proteger as pessoas dos espectros sombrios capazes de gerar perigosas energias nocivas. Fala um pouquinho sobre a Lia e o Dione. Na verdade, eles também foram personagens assim pensados para, vou dizer assim, materializar essa ideia da energia, né? Como se existissem esses agentes que tentam levar as energias boas, assim, né? Uma vez eu estava com uma amiga minha, ela estava bem mal, assim, bem triste, assim. Não sei se ela estava com depressão, não sei o que ela tinha. E, de repente, assim, ela entrou uma fresta de sol, assim, na sala e deu uma iluminada onde ela estava, assim. E eu só reparando isso, assim, daí quando entrou aquele sol, assim, ela teve um pensamento bom, assim, ela pegou e... Eu não vou lembrar, porque faz muitos anos que isso aconteceu. E ela teve um pensamento, eu pensei assim, nossa, né, você vê, né, ela estava mal agora, ela estava num fluxo negativo, e o fato de ter vindo uma luz ali, ela deu uma limpada ali, deu uma acordada nela, assim, né? Então, existe isso, assim, a gente está o tempo todo sendo atacado por essas energias ruins, energias nocivas, mas a gente também pode se harmonizar com boas energias.
o tempo todo também a gente pode. E essas boas energias, elas estão assim, em coisas mais sutis, assim. Às vezes você olhar um gato engraçadinho ali, te muda um pouco ali, né? Inclusive eu já li sobre isso também, que os gatos, eles são bons para depressão. Uma flor, uma imagem, uma frase que você lê, alguma coisa que alguém te fala, né? Qualquer coisa assim. Então, ou seja, tudo isso é fluxo de energia. Tudo isso é energia que trabalha a gente, né? E no caso os personagens ali e o Johnny, eles são como se fossem agentes que tentassem levar essa energia, né? Eles acabam passando por coisas bem, assim, acabam passando por lugares e por pessoas que estão em situações bem difíceis, e eles tentam levar essas pessoas para esse lado, assim, né? Tentam conduzir essas pessoas para elas saírem daquele fluxo, né, de energia. Você falou um negócio bem legal aí dos gatos. Não tem bicho mais sensitivo do que gato. É verdade. É muito sensitivo. Gato é uma coisa que quem tem em casa sabe como funciona. O gato é extremamente sensível. Ele vê tudo, ele escuta tudo, ele sabe de tudo. É assustador, gato. E aí, eu acho legal no gato também, que o gato, ele é um bicho muito... Ele se preserva demais, assim, né? Ele não perde tempo com nada, assim. Se ele vê que tem alguma ameaça, que alguma coisa vai chegar, ele sai mesmo, ele foge mesmo, ele se esconde mesmo, não tá nem aí. Ele não quer saber de bicho diferenciado. Ele não quer saber de enfrentar, de se mostrar, de fazer, não. Ele se poupa demais, assim, né? Ele se poupa ao máximo. Você tem gato em casa? Eu já tive 3 gatos já. Minha irmã tem 4 gatos em casa. Só um deles, quando eu vou lá, ele fica comigo. Os outros não ficam, não. Mas esse fica comigo. E só fica comigo. A gente se atrai. É o único. Ele vem no meu... Eu posso ficar 1 ano sem ir lá. Quando eu for, é como se ele tivesse me visto de manhã cedo. Tem uma energia... No dia que eu tava doente, ele me olhava assim, ó. Ele parado na minha frente, me olhando assim, ó. Aí eu falei, eu sei, Christian, que você sabe que eu tô doente. Ele assim, ó. Como se ele tivesse... E ele olhava exatamente para onde eu tava com a dor. Era como se ele tivesse ali parado, imóvel. Ele ficou, eu acho que 2 horas parado, imóvel. Eu levantava, ele me acompanhava, aí eu sentava, ele parava na minha frente e olhava para onde eu estava com dor. Era como se ele estivesse sugando alguma coisa ali. Então, gato é um negócio assim extraordinário, além de ser um bicho diferenciado. Verdade. Continuando aqui nos guardiões, os chamados malditos alimentam-se das fraquezas humanas e influenciam seus medos, seu ódio e suas angústias. No kardecismo, a gente chama isso de espíritos umbralinos. Já ouviu falar sobre isso? Já. Os espíritos sem luz. Lia, que é uma guardiã mais experiente, é capaz de trabalhar através das coisas mais simples. Um tipo de energia que pode quebrar o fluxo negativo criado pelos malditos. Uma energia tão leve e poderosa que até mesmo o aprendiz de Oni tem dificuldades de entender. Mas com muita calma e serenidade, Lia vai ajudá-lo a compreender tudo que envolve o verdadeiro confronto com as calamidades. Quer dizer, é uma briga ali entre o bem e o mal, onde a gente tem de um lado seres evoluídos, mesmo que sendo aprendizes, lutando contra... Tem uma série, Daniel, não sei se você conhece, eu acho que é na Netflix, que são os atores, né? Eles são enviados pela morte, mas eles são bons para, por exemplo, você vai infartar, ele já está do seu lado. Você infarta, morre, não vê que
morre e dá de cara com ele. E aí ele vem te buscar. Só que vem te buscar de um lado bom. É como se fosse a Lia e Dione nesse teu livro. Interessante. Vale muito a pena ler. Qual que é o nome desse Ver, livro? né? Fala, desculpa, te interrompi. Qual o nome da série? O nome tá em americano, tá em inglês. Depois eu vou te mandar pelo WhatsApp. Tá. Vale muito a pena É ver. interessante mesmo. Gente, Guardiões, para quem quiser, tá à venda no site da Amazon. Agora, Daniel, o que os leitores podem esperar de Osíris? Como é? Desculpa. O que os leitores podem esperar de Osíris? É uma aventura bem dinâmica, é uma aventura bem, como posso dizer assim, é uma aventura eletrizante, mas com muito sentimento, com muita carga emocional, assim. Os personagens, eles são tratados muito de perto, assim, os sentimentos do Osíris, as frustrações dele, as frustrações dos amigos dele, a proximidade deles ali, como que eles lidam com essa tirania do pós-mundo, esse contraste, né, que tem entre a tirania e o amor entre os amigos ali, entre aquilo que eles buscam, entre aquilo que eles gostariam que fosse o mundo, aquilo que o mundo não é, mas que ainda há uma esperança, uma centelha de esperança de que ele possa ser. Tudo isso dentro de uma aventura mesmo, assim, com bastante passagens assim legais, assim. Muito bem, agora. É uma metáfora, né? Ele é uma metáfora, né? Ele tem muita metáfora no livro, assim. É uma metáfora da sociedade, assim. As cidades-torres são colônias mais evoluídas, mais fechadas, mais desenvolvidas, mas também são mais tirânicas. O mundo fora das colônias é bem difícil de viver ali. Existem seres bem assustadores que são completamente... São como pessoas que foram degradadas ao limite e se alimentam de carne humana, por exemplo, que vivem soltos, eles são os vulgos, né? Tem bastante personagens assim que fazem uma alusão a alguma coisa do mundo real ali, assim. Muito bem, eu vi ali no site da Amazon a sua capa do primeiro Osíris, que provavelmente você publicou de maneira independente. Sim, você usou a mesma capa nessa versão, só que melhorada, né? Ah, sim, essa capa aí foi bem melhor, né? Aquela capa lá, nossa, aquela capa foi muito grosseira, né? Até tem que tirar de lá, né? Esse livro, pra você ter uma ideia, ele não saiu da Amazon ainda porque eu não consegui recuperar minha senha de lá ainda. Você imagina, aquele lá ainda tem a versão mais rudimentária. A história desse livro aqui, ela tá editada, ela tá revisada, né? Tem profissionais ali que revisaram esse texto, né? Fizeram algumas correções, fizeram uma limpeza bem profissional mesmo, né? É um livro muito bem produzido, essa nova versão, né? Aquela lá foi 3 revisões minhas ali que foi do jeito que estava mesmo, né? Gente, não confundam, hein? É esse daqui, ó. É essa capa aqui, que é a oficial, que é a do livro pela Inverso. O seu livro só está à venda diretamente com você, somente pelo site da Amazon. Como é que a gente faz para conseguir? Tá no site da Inverso. Tá no site da editora Inverso ali, que é um jeito mais assim prático de comprar, né? Que é editorainverso.com.br. Inverso.com.br. Vou botar. Editorainverso.com.br. Editora Inverso. Então já corre lá, gente, no site da Editora Inverso para que vocês possam conhecer mais sobre o trabalho do nosso autor. Qual é o seu Instagram, Daniel? Então, eu tô com o Instagram agora que eu tô falando de distopia, né? Tô gostando de falar dessas coisas assim, que é aquele livro lá. Qual que é? Não entendi. Aquele livro lá. Aquele livro lá, adorei o nome, gente. Deixa eu botar aqui. Aquele
É tudo junto? É, tudo junto com underline. Aquele, underline livro, underline lá. Ah, então, ó, aquele underline livro, underline lá. Eu vou marcar esse arroba aqui na entrevista. Já corre lá no Instagram para seguir o autor, porque ele fala também de outras distopias, o que é muito interessante. O mercado está sempre em ascensão quando se trata de distopia. E a entrevista vai ficar disponível em todas as plataformas do podcast do Livro Não Me Livro. Daniel, adorei conhecer você, sabia? Ai, obrigado, eu também gostei muito dessa conversa que a gente teve aqui. E se possível, eu gostaria até de, se der, para a gente fazer um sorteio aí de uns 3 livros, que seja. Eu mando para as pessoas, inclusive. Sorteio, mas é claro. Você quer sortear o quê? Qual deles? Ou todos eles? Não, esse livro aí, esse que está na sua mão. Esse aqui, ó. É. Uhum. Então, gente, não só para o pessoal que está na live, mas para depois, quem for assistir, quem tiver depois assistindo e quiser participar do sorteio, é colocar o arroba do nosso escritor, aquele underline, livro underline lá no story. Marcou o nosso escritor, ele vai ver na hora. E aí ele vai mandar para quem marcou. Pode ser assim, Daniel? Pode sim. Então, perfeito. Gente, coloca o arroba no story de vocês. Ó. Depois eu vou botar lá pro pessoal. Assim, eu vou mandar para os 5 primeiros que fizerem isso. Livro físico para os 5 primeiros? Sim. Tô chocada. Então, fechou. 5 pessoas vão ganhar, tá? Então, tá assistindo a live agora, mesmo que gravado, coloca o arroba lá no story do nosso escritor, que tá marcado aqui. Que aí vai aparecer. E se não tiver saído, o escritor manda para você. Olha que coisa maravilhosa. Muito legal, Daniel. Adorei. Querido, só tenho que te agradecer pelo envio do livro, por esse trabalho belíssimo. Tá aqui na minha lista, vou ler. Provavelmente mês que vem vai sair resenha. Faço questão de fazer uma resenha do seu livro, principalmente falada aqui no podcast, que é como eu costumo fazer. E aí eu vou te marcando, te sinalizando. Então eu só tenho que te agradecer, tá? Eu que agradeço. E se você quiser também, se você quiser, depois que você lê ele e tudo, você pode até marcar uma conversa para você fazer uns questionamentos também. Fechado, porque aí eu já vou estar inteirada ainda mais com a história, e aí algumas coisas sempre escapam que só o escritor é capaz de nos responder. Tá marcado, então. Assim que eu terminar, eu te mando mensagem. Perfeito, vou esperar. Obrigada, querido. Todo sucesso do mundo, tá? Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.